problema também. Estamos de volta. Antenados na geral, a gente coloca a nossa vida no controle de Deus. O que acontece daí em diante? Embora a gente tenha os princípios e podemos seguir os parâmetros e princípios de Deus, só Deus sabe o que acontece quando a gente coloca, de fato, a nossa vida no controle de Deus. Coisas boas vão acontecer sempre. Eu acho que aquela paz que excede todo entendimento, independente, eu estou falando de paz interna, independente do caos externo, é talvez o maior presente que nós podemos ter quando nós colocamos a nossa vida no controle de Deus. A gente já esclareceu que ter o controle de Deus na nossa vida não nos isenta de problema, de morte, de doença. Isso é embora possa se envolver de vez em quando, mas isso é um outro assunto e a gente pode debater em outros programas aqui. Agora, minha pergunta, e que ficou no último bloco, é a seguinte. Claramente, na Bíblia e no dia de hoje, a gente vê intervenção sobrenatural de Deus 100%. E parece que em outras situações Deus não faz nada, ele só fica calado e fica olhando. Por quê? Porque em alguns casos ele manda um peixe para engolir um homem e cuspir no lugar onde ele quer, e às vezes tem gente que quer chegar no local e fica 40 anos e Deus não quer que ele chegue, parece que não quer que chegue. Um ele quer que chegue rápido, o outro ele bota 40 anos para não chegar. Porque parece que Deus intervém em algumas situações e em outras que são às vezes até iguais. Então, botar para o dia de hoje, conheci já um pastor que tinha pessoas de câncer, ele botava a mão, Deus cura. Meu irmão, Deus usou esse cara para curar tanta gente de câncer, e quando ele foi acometido de um câncer, ele morreu. Deus não curou ele. Porque em algumas situações ele parece que tem intervenção, em outras não tem. Porque Deus é soberano, né? Assim, a soberania de Deus. A intervenção, Deus vai intervir sempre. Agora, o propósito dele ele é muito específico para cada pessoa. Deus ama a todos de igual forma. Amém. Agora, o tratamento com cada um ele é individualizado. Agora, o projeto global dele está acima do projeto específico por exemplo, das pessoas. A gente estava falando do povo no deserto, 40 anos. Né? Por que o povo ficou 40 anos? Não era propósito de Deus que o povo ficasse 40 anos caminhando no deserto. Não era. Aquele tempo seria muito mais curto. Agora, o povo quis fazer isso, o que Deus fez? Vai. Agora, o meu propósito, o meu ideal não vai ser mudado. O que eu quero vai acontecer. E aí é o controle. O que eu quero vai ser estabelecido, independente do povo. Independente de você, povinho, eu vou cumprir. Vocês erraram, mas eu não vou deixar de cumprir, não. Com Jonas, por exemplo, teve que ser imediato. Por quê? Porque Nínive tinha uma necessidade urgente, pujante de ouvir a palavra, de acontecer alguma coisa. Então, tem que ser você mesmo, Jonas. Não tem jeito, vai você mesmo. O Felipe vai na barriga isso. do peixe, mas vai. Agora, tem que acontecer. O que a gente tem que entender, a gente não pode colocar Deus como alguém que age sempre da mesma forma. Deus age a multiforme graça de Deus, ela atinge as nossas vidas assim. Por que o irmão, por que eu estou sofrendo tanto? Porque o irmão não sofre. Só rapidamente, a minha mãe, ela tem um histórico de enfermidade muito, desde 6 anos, desde 2 anos de idade. Com 2 anos ela operou apêndice, supurada, enfim, vou contar a história aqui, eu vou ficar escrevendo um livro quase. Então, ela passou por uma crente fiel, uma mulher fiel, dedicada. E por quê? E por que outros não passam por isso? Porque é a vontade de Deus. Não tem como a gente especificar. Deixa eu só falar outra um negócio. coisa. Quando ela vai, por que a pessoa é internada? Por que acontece? A gente tem que entender que Deus age da forma que Ele quer. Principalmente por uma coisa. Porque Ele sonda o teu coração, André, sonda o meu. Tem sonda um de cada um de livro nós que e vai nos conhece. ensinar isso. Tira os 2 primeiros capítulos do livro de Jó e começa a ler Jó depois só da tragédia. Você só consegue entender porque você lê os 2 primeiros capítulos da conversa de Deus com o diabo. Aquela conversa lá. Porque se você comer, tu agora tira. Deus não está na conversa. Jó não ouviu. Jó não ouviu, os amigos de Jó não ouviu, ninguém ouviu. Jó está lá fazendo o papel dele, os filhos pecando, fazendo orgia, o cara oferecendo sacrifício, orando, porque os filhos dele viviam uma vida fora de pecado. E ele ia lá sacrificar pelos filhos, aquela mãe que ora, meu pai que ora, salva o meu filho, vem a tragédia, fica pobre, perde os filhos, vai para a cama, fica doente, vem os amigos, detona ele, fala mal, a mulher pede ele para morrer. Gente, esquece os 2 primeiros capítulos que a gente lê. É fácil, pega o primeiro capítulo, vai até o 42, entendemos tudo. Deus estava no controle. Mas Jó, como é que Jó está? Para ele entender. Agora ele dá uma palavra para nós. Louca, mulher. Deus me deu, Deus me topou. Por quê? Jó tinha intimidade. Ele sofre, ele chora, ele amaldiçoou o dia que nasce, mas ele tinha plena certeza de que Deus estava no controle. E ele responde para nós lá no final, de 7 anos,
segundo a teologia, que foi uns 7 anos de prova, amém? Mas tu imagina eu e você 7 anos daquilo. Tu imagina a gente, 7 anos vira 14, vira 21, vira 28. Por que, irmão? Um dia, do jeito que Jó viveu, perder filho, perder tudo, ficar pobre, os amigos falar e ficar numa cama todo se coçando com telha, isso ninguém quer. Aí lá no final ele vai dizer assim, antes eu conhecia Deus, isso que é chamador de ouvir, agora eu vejo. Aí tem um propósito. Aí você entende tudo. Você começa a entender. Então Deus estava no controle. Tá. Agora, Jó pode ser aplicado para todo mundo? Não. Não é doutrina. Não é doutrina. Não da pode mesma ser uma forma. Doutrina de aplicação para a igreja e para todas as pessoas. Estou sofrendo, é porque Deus quer intimidade contigo. É difícil mas, aplicar André, a mesma coisa que olha só, mas ele da diz mesma que forma, todos têm que ter intimidade. Da mesma forma. A gente só gosta de exemplo quando tem vitória, né? A gente se regozija. Que coisa boa, maravilha. Tem que lembrar que no deserto, 40 anos, muita gente morreu e chegou na Terra Prometida. Aí a gente vai lembrar. O Daniel foi para a cova dos leões e Deus libertou. Quanto crente morreu comido por leão? Um monte. Ó, o Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego é nome babilônico. Desse nome é desde lá. O Ananias, né, o Azarias, os camaradas foram colocar na fornalha. E o Senhor entrou e livrou os camaradas lá de dentro. Agora a pergunta no Rio de Janeiro, umas semanas atrás, eu estava... eu estava com medo de olhar para o lado e ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui na Avenida dos Américas, de tão quente que estava esse negócio. Meu Deus do céu. Mas o que acontece? Os caras foram livres. Foi queimado e morreu. Muita gente, os mártires, os caras morreram. O problema nosso, dessa coisa dessa teologia que contaminou a igreja, de que você vai ser... Quem disse que sempre Deus vai livrar? Não vai. Não vai mesmo. Agora, eu entendo o seguinte... Eu quero dar um... O pessoal usa vitória, mas quem disse que vitória é sobreviver um caso não, os crentes da igreja primitiva, o tempo de João ali, os camaradas sendo comidos por leões, os caras estão indo com uma convicção seguinte, olha, o morrer para mim é muito melhor do que ficar. Mas tem momentos que Deus permite na nossa vida, e eu vou aqui usar um testemunho que o pastor Marcelo, lá da nossa igreja, da Nova de Piedade, ele deu, vou falar aqui, pastor, agora, ele deu um testemunho na pregação que ele fez no domingo passado, falando a respeito ele casou e queria ter filho, não conseguia ter filho, não conseguia ter filho, a esposa estava com problema e tal, começaram a fazer tratamento e ia passar por uma cirurgia e quem casa quer ter filho, uma coisa natural. E ele falou que numa noite anterior ele sonhou que mandava a esposa fazer o exame, né, o exame de urina para ver se estava grávida. Aí ele acordou com aquilo e voltou a dormir novamente, sonhou a mesma coisa. É difícil você sonhar alguma coisa e voltar a sonhar a mesma coisa. Ele de manhã, faz o exame. Ela faz o exame, falou, mas faz o exame. Ela fez o examezinho lá e deu positivo, ela estava grávida. E naquele dia, naquela manhã, ela ia fazer cirurgia. Ou seja, há momentos na nossa vida, né, e ele ficou muito emocionado porque ele tem um filho hoje, um filhinho nasceu e tal. Então, há momentos que Deus nos leva ao extremo da nossa condição de dependência dele. Até aquele último momento que Deus, agora eu vou dar nosso limite, né, pastor? Por que Deus, no limite, por que Deus faz isso? Porque Deus nos quer conceder experiência. O problema é que nós, como crentes imediatistas, nós não queremos essa experiência. Nós queremos que Deus nos dê uma vida boa, regalada, tranquila, e esquece que Jesus falou que a gente tem que levar a cruz. A gente só quer ser tirado, ou melhor, a gente não quer nem chegar perto da fornalha. E muito menos ser colocado na cova dos leões. A gente quer que Deus nos livre disso. E esquece que nós, como crentes, temos que passar por esse processo, até porque aqueles camaradas que morreram lá no Coliseu, eles morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós não estamos dispostos a pagar um preço de fidelidade. Nós não queremos... O que Paulo disse? Olha, ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo dos fiéis. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quando você é aprovado, é porque você passou por um processo. Passou pela prova, né? Meu Deus, aprovado. Que não tem que se vergonhar. Tem hora que a gente sente vergonha de muita coisa por aí. E que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Crente que não conhece a palavra, já é um processo sério. Porque você só vai tendo uma vida cristã em cima daquilo só que você está ouvindo. Experiências seculares, né? Experiências seculares, daquilo que você só está ouvindo de púlpito, de televisão, então, que é o que mais
mortificado e deixa de ter a sua própria experiência daquilo que a palavra diz. Aí os problemas vêm, aí ele fica perdido. Aí me fez lembrar uma coisa que eu tinha lembrado aqui. E tem aqueles ainda que não vivem a sua própria experiência, não dá um passo em procurar o profeta. Ainda tem esse também. Eita Deus, você não vou nem falar. Eu não quero nem entrar nessa questão do profeta, mas eu quero dizer o seguinte. Eu acho que Deus, eu entendo, acho não, porque acho é dúvida. Eu entendo que Deus está no controle do seu reino. Os propósitos do reino que ele estabeleceu, para a vinda do reino dele, tem que acontecer. Se ele disse, por exemplo, que vai ter que ter rumores de guerra e doença, está escrito na Bíblia? Não está escrito na Bíblia? Ele não chamou Israel, deu a palavra a Israel e a palavra chegou a nós? Então não tem jeito, vai ter que vir de algum lugar. Se vai vir do Oriente Médio, se vai voltar da Europa, se vai ter uma terceira guerra mundial, eu não sei, eu posso conjecturar, pesquisar, tentar, como o pastor falou, entender aquilo que ele colocou, mas vai ter que acontecer. Haja visto o advento do anticristo. Ele vai vir ou não vai vir? É fato ou não é fato? Deus está no controle disso ou não está? Aí usa a palavra do Senhor. Até o diabo está sujeito ao controle. Deixa eu corroborar aqui. Só um minuto. Só que a gente quer tirar o que é do reino. Por exemplo, quando ele chama Abraão, usando o texto, ele chama para um propósito de reino, de nação. E a gente começa a olhar a vida de Abraão isolado. Opa. Abraão era uma pecinha do reino, daquilo que ele queria fazer lá na frente, macro dele, preparando o Messias. Abraão, e no meio do caminho, Abraão foi chamado com 75 e passou 20 anos na prova porque viveu fora dos princípios. Olha, o Abraão mentiu, Abraão enganou, Abraão levou quem não tinha que levar. Abraão fez um monte de coisa errada, a gente nunca vê. Abraão, pai da fé, mas fez um monte de lambança, até Deus cuidar e mudar a história dele. A mulher dele riu, zombou da promessa de Deus, quando Deus falou, eu vou ter filho nada, então tu vai mostrar. E Deus mostrou 25 anos. Sério, como o deserto, Deus queria matar todo mundo no deserto? Não, Deus queria pegar do Egito, terra prometida, toma aí. Mas o povo zombou, o contexto não é isolado, o contexto é macro. Vamos tirar do contexto isolado, do pessoal, daquilo que Deus quer me trazer com maturidade. O exemplo de Jó é um exemplo pessoal. É exemplo, não pode ser doutrina. Deus está no controle de todas as coisas do seu reino. Você não está no controle da tua casa? Tá. E se tua filha chegar lá e ela derrubar a televisão? Tu vai brigar com ela, não vai brigar com ela, não vai chamar a atenção dela? Vai entrar lá e vamos botar a televisão, que isso já era. É isso que Deus, porque tu está no controle da tua casa, ele está no controle das coisas. Mas isso não quer dizer que não aconteça as tragédias, não aconteça que um filho faça uma lambança. E aí, irmão, as escolhas são pessoais. Mas a questão... Agora, só um minutinho. Eu só amarro essa palavra para não abrir. Mas não pode acontecer um acidente? Pode a televisão cair? Não pode acontecer. E aí aconteceu, e aí? Vai fazer o quê? Não, André é um relapso, não estava no controle, o Márcio é um relapso, não estava no controle. Que isso, gente? Deus não perdeu. Deus está no trono. Mas a questão sujeita às minhas decisões. Coitadinho do Deus. Então não mas tem gente que paga um preço por causa do pecado. Sim, também. Porque toma caminhos errados. Tem outros que ele está na fidelidade do Senhor e está na prova. E ele fala, Senhor, mas eu sou dizimista, eu sou fiel. É isso que a gente precisa entender. Porque tem crente que só pelo fato dele ser fiel, dele ser dizimista, ofertante e tal, ele acha que ele não tem o direito de passar por prova. E ele vai passar por prova. Então, nós vemos que muitos passaram, como a gente está falando aqui do povo saindo do Egito, passou pela prova por causa da desobediência. E Deus interveio de forma muito forte ali, de passar mais tempo do que era necessário. Agora, o que nós precisamos entender como crentes é que mesmo na fidelidade nós vamos passar por provas e até vamos morrer. Porque a gente acha que crente não morre de bala perdida. Não morre, não é assaltado. Crente não passa morre. Por isso. Então é isso que a gente precisa entender. E Deus está no controle. Com a tragédia, Deus está no controle na tragédia. Deixa um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero botar um princípio que eu acho muito específico. Deus coloca vários princípios que nós devemos seguir, mas existe um princípio que é um princípio que muitos buscam hoje, que é o do princípio da prosperidade, e eu vou até além, até da riqueza, que não acha, o cara quer ter dinheiro, tudo bem, só que é muito interessante como aí a gente vê como o mundo vê e como a igreja vê o que é ter riqueza e o que é prosperidade, porque é o seguinte, Deus tem o princípio da bênção, da retribuição, de dízimo, de oferta, de fidelidade. Tem, mas ele fala que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Também ele coloca um outro parâmetro. Fala o seguinte, quer ser assim? Trabalha. Então, às vezes, também a gente julga o trabalho do outro pela bênção que eu tenho. Pô, o cara não é crente e faz a mesma coisa que eu faço, tem 10 mil vezes mais do que eu tenho. Asaf, né? Asaf no Salmo fala sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta aí já já.